Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é Jean Argenton e hoje vamos ver aqui a segunda aula sobre fatoração de uma expressão algébrica. Então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora pro vídeo. Então vamos aqui a nossa segunda aula sobre fatoração de expressão algébrica. Na primeira aula a gente viu o que é uma fatoração de expressão algébrica e também os 4 primeiros casos de fatoração. Se você não viu a primeira aula, clica no card que vai estar aparecendo aqui e assiste aquela aula depois, tá bem? Nessa segunda aula aqui, nós vamos ver o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo caso de fatoração. Então vamos ver esses casos agora. Começando aqui pelo quinto caso de fatoração, a soma de dois cubos. A gente vai poder usar essa fatoração aqui sempre que a gente tiver dois números elevados ao cubo e eles estiverem aqui somando. Então vamos ver como é a fatoração de x ao cubo mais y ao cubo. Para a gente fatorar aqui, a gente vai pegar, abrir um parênteses aqui e nós vamos colocar o x sem o expoente 3, tá? Sem o elevado ao cubo, só o x. E nós vamos pegar o y também sem o expoente 3, só o y. O sinal que está entre eles, que é mais, a gente repete aqui, mais. Nós vamos multiplicar e abrir um segundo parênteses. Nesse segundo parênteses, a gente vai pegar o x, só que não vai ser mais o expoente 3. A gente vai pegar o x aqui e vai elevar ele ao quadrado. A mesma coisa para o y. A gente vai pegar o y e também vai elevar ao quadrado, tá? Então aqui vai ficar mais o y elevado aqui ao quadrado também. Aqui no meio a gente vai colocar a multiplicação entre o x e o y, sem os expoentes 3, só o x e o y. Então, é x que multiplica o y. E o sinal aqui, ele vai ser o contrário daqui. Se aqui está mais, a gente vai colocar aqui, menos. E está aqui, então, a gente fecha aqui o parênteses, A forma fatorada, então, de x ao cubo mais y ao cubo é x mais y, que multiplica x ao quadrado menos x vezes o y, mais o y ao quadrado. Vamos ver se é o segundo exemplo aqui, para a gente praticar mais. Então, nesse segundo exemplo aqui, nós temos aqui, x ao cubo mais 27. Para a gente fatorar usando a soma de dois cubos, a gente precisa ter a soma de dois números elevados ao cubo. E se a gente reparar, o 27 aqui, ele é a mesma coisa que o 3 elevado ao cubo, porque 3 elevado ao cubo dá 27. Então, a gente pode reescrever essa expressão algébrica aqui assim, x ao cubo mais 3 elevado ao cubo, já que 3 elevado ao cubo dá 27. Agora, nós temos a soma aqui de dois números elevado ao cubo. Então, a gente pode fatorar dessa forma aqui. Então, a gente abre um parênteses, pegamos o x sem o expoente 3, então só o x, o 3 também sem o expoente 3, só que o 3, e o sinal aqui, que é mais, a gente repete aqui, mais. A gente multiplica e abre um segundo parênteses. Agora a gente vai pegar o x e vai elevar ele ao quadrado. Vamos pegar o 3 também e elevar ao quadrado aqui, então mais 3 elevado ao quadrado. E aqui no meio nós vamos colocar o x vezes o 3 sem os expoentes 3 aqui. Então x vezes 3 isso aqui, x que multiplica o 3. O sinal aqui vai ser o contrário daqui, né? Se aqui está mais, a gente vai colocar menos. E está aqui. Só para dar mais uma arrumadinha nessa expressão aqui, a gente pode fazer o seguinte, x mais o 3, que multiplica x ao quadrado menos. Normalmente a gente deixa o número vindo aqui na frente da letra, tá? Então a gente deixa assim, 3 que multiplica o x. A gente pode fazer isso já que x vezes o 3 é a mesma coisa que 3 vezes o x, né? Quando está multiplicando, a ordem não altera o valor final. E a gente deixa assim porque é uma forma mais elegante de deixar na expressão, o número vindo aqui na frente da letra. Agora, mais 3 elevado ao quadrado é 9. Então, tá aqui, a forma então fatorada de x ao cubo mais 27 é a mesma coisa então que x mais o 3 que multiplica x ao quadrado menos 3 vezes o x mais o 9. E a gente pode reparar aqui que a forma fatorada não deixou a expressão algébrica mais simples. Só que o objetivo da fatoração não é deixar a expressão algébrica mais simples. É simplesmente fazer o seguinte, pegar a expressão que estava na forma de uma soma de dois termos e deixar aqui na forma de um produto de dois fatores. Tá bem, então? Então, é assim que a gente faz então, a fatoração da soma de dois cubos. E agora nós vamos aqui ao sexto caso de fatoração, que é a diferença de dois cubos, né? É parecido com aquele quinto caso que a gente viu, só que em vez de mais aqui, vai ser menos, tá? É um número ao cubo menos outro número ao cubo. E como que a gente fatora? É bem parecido com o outro. A gente vai abrir um parênteses também. E nós vamos colocar aqui, o x sem o expoente 3, então só o x. O y também sem o expoente 3, só o y.
E o sinal a gente vai repetir aqui, ó. Se está menos, a gente vai colocar menos. Fecha o parênteses. A gente multiplica e abre aqui ó, um segundo parênteses. Vamos pegar também aqui o x e vamos elevar ele ao 2, então fica x ao quadrado. A gente vai pegar o y também e vai elevar ele ao quadrado também. Então fica aqui, ó, mais o y elevado aqui, ó, ao quadrado, tá? Tomar um cuidado aqui, ó, porque apesar de estar menos aqui a gente vai colocar mais, ok? Aqui no meio a gente vai colocar o x vezes o y sem o expoente 3 também, só o x vezes o y. E o sinal aqui, ó, se está menos, a gente inverte. Ele está menos, a gente vai colocar mais. E está aqui, então, essa aqui é a forma fatorada, então, ó, da diferença de dois cubos. Vamos fazer esse outro caso aqui, ó, para a gente estar praticando. Então, para usar aqui a diferença de dois cubos, a gente vai ter um número elevado ao cubo menos outro número elevado ao cubo. E a gente reparar aqui, ó, o 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Então, a gente pode reescrever essa expressão algébrica aqui, ó, assim, ó. X ao cubo menos 2 elevado aqui, ó, ao cubo. Então, agora, a gente tem dois números elevados ao cubo, eles estão subtraindo aqui, ó. Então, a gente pode fatorar aqui, ó, dessa forma aqui. Então, olha só, a gente abre um parênteses e vamos colocar o x sem o expoente 3, só o x. O 2 também, sem o expoente 3. Então, só o 2, o sinal aqui é menos, continua. Vamos multiplicar e abrir o segundo parênteses. Vou pegar o x e elevar ao quadrado. Vamos pegar o 2 e elevar aqui, ó, ao quadrado. O sinal aqui, ó, sempre vai ser mais. Agora a gente vai pegar o x vezes o 2 sem os expoentes, então só x vezes o 2. E o sinal aqui vai ser o inverso desse daqui. Esse aqui está menos, aqui vai ficar mais. Então agora a gente pode só reescrevendo aqui, vai ficar assim, ó, x menos o 2, que multiplica x ao quadrado mais. O 2 aqui a gente vai colocar na frente do x, então fica 2 que multiplica o x. Lembrando que a ordem da multiplicação aqui ó, não altera o valor final. A gente só faz assim porque fica uma forma mais elegante. E aqui, ó, mais 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Então, aqui, ó, a fatoração de x ao cubo menos 8 é x menos o 2, que multiplica x ao quadrado mais 2 vezes o x mais o 4. Tá bem, então, pessoal? Então, é assim que a gente faz a fatoração ó, da diferença de dois cubos. Lembrando que essa palavra aqui, ó, diferença, quer dizer menos, tá bem? Então, vamos aqui ao nosso sétimo caso de fatoração, que é o caso do cubo perfeito. O cubo perfeito vai ser quando tiver uma expressão algébrica da seguinte forma. O primeiro termo vai estar elevado ao cubo, então x elevado ao cubo. E lá o último termo, aqui, ó, o quarto termo, também é elevado ao cubo, tá? Aqui não está meio borrado aqui, ó, mas é y elevado ao cubo. Então, nós temos aqui o primeiro termo elevado ao cubo, o último termo elevado ao cubo. Os dois termos aqui do meio, ó, eles vão estar na seguinte forma. O 3 que multiplica o x ao quadrado, né? Então, o primeiro termo aqui, ó, elevado ao quadrado, vezes o último termo elevado a 1. Mais 3 vezes de novo, que multiplica. Agora, o primeiro termo elevado a 1, vezes o segundo termo elevado ao quadrado, tá? Se você tiver, então, essa expressão algébrica nessa forma aqui, a fatoração vai ser bem simples, ó. Fatorar isso daqui é a mesma coisa, então, que o primeiro termo, ó, x, o segundo termo, que é o y, fecha parênteses. O sinal que vai vir aqui, ó, ele vai depender desses dois sinais aqui, ó. Tá vendo que aqui é mais e aqui é mais? Se os dois sinais forem positivos, aqui vai ficar positivo. E nós vamos elevar isso aqui, ó, ao cubo, tá bem? Então, essa aqui é a forma fatorada, então, dessa expressão algébrica aqui, ó. Só que, se a gente tiver uma expressão algébrica parecida também, um cubo perfeito, o primeiro termo aqui é elevado ao cubo, o último termo é elevado ao cubo, e aqui no meio de tal forma que a gente tem, ó, 3 vezes x ao quadrado vezes o y, e aqui 3 vezes x vezes y ao quadrado. Só que repara agora ó, que esse sinal aqui é menos e esse sinal aqui é menos. Então, a fatoração vai ficar assim, ó. De novo, a gente pegar o primeiro e o último termo, que é o x e o y. Então, x e o y, sem os expoentes, tá? Só o x e o y. Agora, se esse sinal aqui for menos e esse sinal aqui for menos, aqui vai ficar menos. A gente fecha o parênteses e eleva isso aqui ó, ao cubo. Então, assim que é a fatoração então, de um cubo perfeito. Você viu que a expressão aqui é um cubo perfeito, a fatoração já vai ser essa daqui. Ó. Vamos fazer a fatoração dessa expressão aqui para a gente estar praticando. Ó. Então, aqui nós temos o caso que o primeiro termo aqui ó, já está elevado ao cubo e o último termo é 8. Só que 8, se a gente for pensar, 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, não é? Então, eu vou reescrever essa expressão algébrica aqui ó, da seguinte forma. Ó. X ao cubo mais 6x ao quadrado mais 12x
mais 2 elevado ao cubo. Então, para ter um cubo perfeito, eu preciso ter o primeiro termo elevado ao cubo e o último termo elevado ao cubo. Isso eu já consegui. Ó. Aqui a gente tem o primeiro termo elevado ao cubo e o último termo aqui, ó, elevado ao cubo. Falta ver se os termos aqui do meio estão nessa forma aqui. Ó. O primeiro tem que ser 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo. Então, vamos ver isso aqui. Ó. Aqui a gente tem x ao cubo mais. O 6, eu vou reescrever ele ó, como sendo 3 vezes o 2. Tá bem? Vezes aqui o x ao quadrado. Por que 3 vezes o 2? Porque 3 vezes o 2 é 6. Agora, mais. O 12, eu vou reescrever ele como sendo ó, 3 vezes o 4. Por quê? Porque 3 vezes 4 dá 12. Então, 3 vezes 4 vezes o x aqui, ó, vezes o x. Mais 2 vezes o 2 aqui, ó, elevado ao cubo. Então, já está quase nessa forma aqui. Ó. Então, eu vou reescrever isso aqui de novo. Ó. Então, vai ficar ó, x elevado ao cubo mais 3, que multiplica o x ao quadrado, que multiplica o 2. Eu posso mudar a ordem aqui entre eles, ó, porque 3 vezes 2 vezes x ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes x ao quadrado vezes 2. A multiplicação aqui, ó, a ordem dos fatores não altera o valor final, não é? Só que deixando dessa forma que eu coloquei aqui, ó, nós temos 3 que multiplica o primeiro termo aqui, ó, elevado ao quadrado, vezes o último termo aqui, ó, elevado a 1, né? Que é o que a gente tem aqui, ó. Então, esse termo aqui, ó, eu já consegui ser dessa forma aqui. Agora aqui, ó, mais. Eu vou fazer de novo aqui, ó, 3, que multiplica o x, que multiplica 4. Vocês concordam que é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado? Então, eu vou deixar dessa forma aqui, ó. Por quê? Ó? Aqui a gente tem de novo ó, 3, então 3 que multiplica o x, que é o primeiro termo, elevado a 1, então x elevado a 1, vezes ó, o último termo, que é o 2, elevado ao quadrado. Então, vezes o 2 elevado ao quadrado. Agora aqui, ó, mais o 2 elevado ao cubo. Então, eu consegui deixar a expressão aqui da forma que está dessa forma aqui, ó, na forma de um cubo perfeito, tá bem? Se a expressão é dessa forma aqui, ó, eu sei que a fatoração dela vai ser o primeiro termo, sem o expoente 3, né, só o primeiro termo x. O último termo aqui, ó, que é o quarto termo, que é o 2. O sinal entre eles vai depender desse sinal aqui, ó. Como aqui é mais, então o sinal entre eles vai ser mais. Eu fecho parênteses e elevo isso aqui ao cubo, tá bem? Então, a fatoração aqui, ó, de x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 12x mais o 8 é x mais o 2, então, elevado aqui, ó, ao cubo. Tá bem, então, pessoal? Então, é assim que a gente faz a fatoração aqui, ó, de um cubo perfeito. Então, vamos aqui, ó, ao nosso oitavo caso de fatoração, que é o trinômio do segundo grau. O trinômio do segundo grau, ele é uma expressão algébrica dessa forma aqui, ó. A que multiplica x ao quadrado mais um b que multiplica o x mais um c aqui. Que parece muito aqui, ó, com uma equação de segundo grau, não é? Mas toma cuidado, pessoal, isso aqui não é uma equação de segundo grau, tá bem? Para ser uma equação de segundo grau, aqui a gente tem que estar igualado ó, a zero. Então, aqui, esse caso aqui ó, é um trinômio de segundo grau. A fatoração dele ó, vai ser a que multiplica. Então, a ó, é esse valor que é multiplicando x ao quadrado aqui, ó, então a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Para explicar o que é esse x1 e o que é esse x2 aqui, ó, eu vou estar usando esse outro exemplo aqui embaixo, tá bem? Então, vamos fatorar esse caso aqui. Ó. Aqui a gente tem uma expressão algébrica, que é x ao quadrado menos 4x mais o 3. Vamos ver se isso aqui é um trinômio do segundo grau. Ó. Aqui na frente a gente tem, quando não aparece nada, aqui na frente a gente tem o 1. Então, é 1 que multiplica x ao quadrado. Ou seja, o a aqui ó, ele é 1. Nós temos aqui ó, o b, ele é menos 4, e o x está aqui então, menos 4 vezes o x, então é o bx aqui. E aqui a gente tem o c, que é o 3. Então, se trata aqui ó, de um trinômio de segundo grau. Para auxiliar a gente, aqui no cantinho a gente faz uma equação de segundo grau, porque a gente tem que encontrar as raízes da equação de segundo grau, tá? Então, aqui ó, x menos 4x mais 3, então, vou colocar aqui ó, x ao quadrado menos 4x mais o 3. E vamos igualar isso aqui a zero e formar uma equação de segundo grau. Para a gente encontrar as raízes dessa equação de segundo grau aqui, ó, a gente pode estar utilizando tanto Bhaskara quanto soma e produto. Tá? Eu vou utilizar aqui ó, soma e produto. Então, soma e produto ó, é... Eu vou pensar dois números que somados vão dar aqui ó, menos o b, né? Então, menos 4. Ou seja, que dê 4. E aqui nós vamos pensar em dois números que multiplicados, eles vão dar aqui ó, o 3, que é o c. Se vocês quiserem uma aula que eu fale sobre Bhaskara e sobre soma e produtos, é só vocês deixarem no comentário que eu posso estar fazendo no futuro, tá bem? Então, aqui nós vamos pensar, ó,
Quais são dois números que eu somo e dá 4 e que eu multiplico e dá 3? E a gente vai pensar aqui, ó, que é 3 e 1, não é? Porque, ó, 3 mais 1 dá 4 e 3 vezes o 1, isso aqui dá 3. Então, as raízes da equação do segundo grau aqui, ó, são 3 e 1. Lembrando que essas raízes aqui, ó, elas são dessa equação do segundo grau aqui, ó. Elas não são raízes desse trinômio de segundo grau aqui, tá bem? Eu só fiz a minha equação do segundo grau aqui, ó, para nos auxiliar, para a gente poder encontrar essas raízes aqui, ó. Porque agora a fatoração, a gente vai estar utilizando essas raízes. Agora sim, a gente vai estar fazendo a fatoração dessa expressão algébrica aqui, ó. Então, a fatoração, ó, de x ao quadrado menos 4x mais 3, a gente vai fazer o seguinte. Vai ser o a, e quem que é o a aqui, ó? O a, ele é o 1, é o número que multiplica o x ao quadrado. Então, 1 que multiplica. Então, a x menos. Esse x1 aqui, ó, é uma das raízes dessa equação do segundo grau aqui que a gente fez, ó. Então, uma das raízes é o 3, por exemplo, aqui, ó. Então, menos o 3, que multiplica. Agora, x menos... Agora, a segunda raiz, ó, o x2. A segunda raiz era 1, então, menos 1. E aí, uma vez isso daqui, é isso aqui mesmo. Então, fica, ó, x menos o 3, que multiplica x menos 1. Então, ó, a fatoração então, de x ao quadrado menos 4x mais o 3 é x menos o 3, que multiplica x menos 1. Tá? A gente utiliza aqui de uma equação de segundo grau para achar as raízes, como auxiliar aqui para a gente estar fatorando esse trinômio de segundo grau aqui, ó. Só que lembrando que essas raízes não são no trinômio, essas raízes são dessa equação de segundo grau aqui em cima. Tá bem, então, pessoal? Então, é assim que a gente fatora, ó, um trinômio do segundo grau. Mas, então, é isso, pessoal. A nossa aula acabou aqui. E deixem aí nos comentários se vocês querem que eu faça uma aula falando como encontrar as raízes de uma equação de segundo grau utilizando soma e produto. Então, até a nossa próxima aula. Fui!